quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, mais ou menos. A gente vai falar sobre um dos fenômenos mais nobres da política: barraco. Barraco! Quebra, quebra, quebra. E quando eu digo barraco, eu não tô falando de escândalozinho de corrupção, de impeachment, de quebra de decoro, de bibi. Não. Eu tô falando de dedo na cara, gritaria, climão, presidente subindo o tom, ó, show de horrores da geopolítica, galera. Aqui é melhor que Keeping Up with the Kardashians, entendeu? Aqui é Big Brother político. É casos de família de São ONU. Essa aqui ficou muito boa. E galera, tem coisa melhor pra você assistir na sua tarde? Não tem, né? Pois é. Então se você tá pronto, pronte pra ver chefes de estado perdendo a compostura em público, então segura firme que hoje é dia de lavação de roupa suja. Bora! Nossa, não aguentava mais falar de guerra! Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui barraco, pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando pra você. Ativa o sininho e se você quer patrocinar o meu trabalho de forma mais direta, aqui embaixo na descrição tem o link pro meu Apoia-se, onde, se você apoiar aí com valorzinho, você consegue acesso a conteúdos exclusivos. E se você quiser ser um membro aqui do canal e também ter acesso a conteúdos exclusivos, tá aqui embaixo a opção, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente vai começar com aquela treta clássica de diva pop, que é treta de Twitter. Só que nesse caso, as divas pop são Donald Trump e Kim Jong-un. Amaram? O ano é 2018, ou era de ouro, né, galera, nas redes sociais? E o mundo assistia de camarote a briga entre Donald Trump e Kim Jong-un. Por que o mundo assistia de camarote, Martina? Foi numa conferência de imprensa? Foi num negócio oficial? Não. Eles decidiram que essa briga era melhor ter no Twitter. Falecido. Ai, que saudade do Twitter quando era bom. Ai, gente, de um lado, Trump chamando Kim Jong-un de homem foguete e dizendo que ele tava numa missão suicida durante a Assembleia Geral da ONU. Que delícia. E por outro lado, Kim não ficava calado. Ele chamou o Trump de dotard. Você sabe o que isso significa? Porque eu sei. Estão preparados? Significa homem idoso com deficiências físicas e mentais. Capacitismo a gente vê por aqui, né? Mas tudo bem. Vocês gostaram? Que a minha capinha do negócio combina com o meu vestido? Comenta aqui que você gostou, por gentileza. Obrigada. Mas assim, gente, eu achei até que engraçadinho que ele pegou uma palavra que ninguém sabia o que significava só pra ofender o Trump. Isso eu achei bem cuidadoso da parte dele. Mas a treta não para por aí, porque a mídia norte-coreana saiu em defesa do seu líder de estado e chamou o Trump de uma série de termos, gente, que ó, tente não rir aqui agora. Vamos lá, a gente vai conseguir, juntos. Aqui, ó, segura na minha mão, a gente vai conseguir juntos. Cogumelo venenoso, minhoca, gangster, criminoso, cão raivoso, velho e lunático. E a minha roteirista colocou aqui: parece lista de vilões de desenho animado. Realmente parece. Enquanto isso, Trump, que sempre muito atento ao seu Twitter, né, não deixava passar. Ao ser chamado de velho, ele disse que o Kim Jong-un era um baixinho gordo. Gente, esses homens têm poder sobre ogivas nucleares. Vocês têm noção disso, né? Mas o auge da confusão foi em janeiro de 2018. O Trump, que sempre sutil como um coice de uma mula, respondeu ao Kim Jong-un, que disse que o seu botão nuclear estava sempre pronto para ser usado. E o Trump respondeu que o botão dele era maior. Não pode rir, galera. Eu tô falando sério. E não só isso, o botão dele era maior, mais potente e funcionava direitinho. Eu duvido muito. Eu particularmente, ó, eu vou ficar quieta, calada, muda, porque eu duvido muito. Ai, gente, quem foi que deixou esses caras liderarem potências mundiais, né? Como pode isso? Vamos pra próxima, galera. O próximo figurão que a gente vai falar sobre aqui, grande figura sul-americana, Hugo Chávez. E, gente, essa é uma figura política que definitivamente não sabia o que era filtro. E ele demonstrou isso em diversas situações diferentes, mas a gente vai falar aqui especificamente da Assembleia Geral da ONU de 2006. Hugo Chávez, que naquela época era presidente da Venezuela, decidiu que aquele era um bom momento para fazer um discurso de ódio contra outro presidente. O cara, ele não perdia a chance de metralhar a gracinha dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, tá? Isso era padrão. E chegou a chamar o George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, de demônio no microfone, e dizendo que o púlpito ainda estava com cheiro de enxofre depois do Bush passar por ali. É mole. Eu tenho que fazer meu Duolingo, senão o Henrique vai me matar. Pronto.
Ó, 182 de ofensiva, tá? Fala dela. Ai, Jesus Cristo. Olha. Tá, voltando. Desculpa. O resultado, galera, foi um coro dividido. Tinha gente dando risada, tinha gente pedindo decoro, mas com certeza era geral criando meme de todos os lados. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Depois dessa performance, o Chaves explicou que, cara, foi espontâneo, ele não estava planejando aquilo, mas quando ele chegou no púlpito, realmente cheirava enxofre. Ele teve como segurar o comentário. Ô, gente. E assim, acho que isso representa bem a forma como a diplomacia é feita, né? Entre esses homens muito maduros que gerem o sistema internacional. Esse próximo caso mostra que brigar na ONU não é coisa nova, sabe? É um clássico. Nikita Khrushchev, espero que eu esteja pronunciando esse nome corretamente, um político soviético, provavelmente protagonizou o barraco mais icônico dessa lista aqui hoje. Em 12 de outubro de 1960, na Assembleia Geral da ONU, vocês estão percebendo um padrão aqui, né? Nikita ficou puto da vida ao ouvir críticas de outros países. E aí, gente, eu quero que vocês imaginem, né? Imagina, 60, a gente não tem imagem disso. Quero que vocês imaginem a cara de todos os outros diplomatas que ali estavam quando o Nikita começou a bater com o sapato em cima da mesa em protesto. Supostamente, há relatos de que ele foi lá, me deu vontade de sapatear. Pegou, tá sujo porque eu tava na Amazônia. Você me respeita. E ó, com licença, pessoal. Ninguém vai me criticar aqui não, ó. Que a próxima é, ó, na sua cara. O evento ficou conhecido como Shoe Banging Accident. Lindo esse nome, adorei. Mas assim, gente, isso é tudo supostamente. Por quê? Porque esse não é um acontecimento muito embasado em fatos, não. São relatos. As pessoas dizem que isso aconteceu. As atas oficiais não mencionam esse ato rebelde dele aí. Mas assim, gente, fofoquita, isso é fofoquinha, tá? Ai, líder internacional não fofoca. Fofoca, assim. A fofoquita histórica é de que isso rolou. Então eu vim contar pra vocês, porque, cara, é icônico. Desculpa. O cara ficar dando sapatada na mesa, na Assembleia da ONU, é muito icônico. Se a mesa dele ficou tremendo, assim, tinha uma cadeira na frente, imagina o cara que tava na frente dele. Ai, gente, o mais engraçado, ele nem era presidente, ele era primeiro-ministro. E os jornais da época supostamente viram tudo e confirmaram que aquela história era 100% real. E ninguém tirou uma foto, né? Que engraçado. A cara nem queima, né? Mesmo sendo apenas uma fofoca, é icônico. Então eu trouxe aqui, tá bom? Agora a gente vai falar dele, que foi o protagonista do nosso último vídeo sobre fofoquitas, né? Emmanuel Macron. Vocês lembram daquela fofoca que eu contei no último vídeo? Se você ainda não assistiu esse vídeo, pô, vai lá assistir, porque é muito bom. De como ele conheceu a mulher dele, que era professora dele, 30 anos mais velha. Um babado. Mas isso aqui é outra treta, não tem nada a ver com a mulher dele, tá? Então, outra coisa. Esse homem aí, ó, também gosta de uma coisa errada, mas tudo bem. Em janeiro de 2020, o presidente Emmanuel Macron, ele foi visitar a igreja de Santa Ana, em Jerusalém. Uma capela francesa, toda bonitinha, que é considerada patrimônio francês dentro do território de Israel. Mas não deu nem pra rezar em paz. Por quê? Porque os policiais israelenses ficaram entrando na igreja. Ele teve um gostinho do que é ficar sendo invadido toda hora por israelenses. Tá vendo, Macron? Olha como é que é ruim. Só que aí, gente, ficaram atrapalhando a oração dele e o Macron explodiu. Ele exigiu em inglês pra que os caras saíssem dali. Nada de alô, nada de... O cidadão estava tão indignado que ele se recusou a entrar na igreja novamente até que os caras se retirassem. Até porque aquilo ali, tecnicamente, é um território que é considerado francês. Ai, gente, coisas de direito internacional. Eu não entendo, você não entende, o Macron não entende, ninguém entende. Mas é isso aí. E ele ficou bravo porque, basicamente, os policiais israelenses estavam querendo meio que atrapalhar a entrada da comitiva francesa em um território que tecnicamente é francês. E quando a delegação do presidente Macron chegou à igreja da Santa Ana, houve uma discussão com esses guardas israelenses sobre a permissão dessa comitiva de entrar no lugar. E o presidente francês, naquele momento, solicitou
para não falar outra coisa, que as diretrizes fossem respeitadas. Eles conversaram e no final das contas tudo se resolveu, mas o Macron teve que dar uns gritinhos ali. O mundo todo ficou sabendo que ele interrompeu o tour dele para educar os seguranças, e eu não preciso nem dizer para vocês que depois dessa confusão toda a internet foi a loucura. E a mídia adorou, obviamente, né? Assim, teve depois um momento daquele, ai, tamo junto, bem forçado, assim, do governo de Israel com o governo francês, mas o barraco já tinha sido feito. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay? So everybody respects the rules. Pra finalizar essa lista maravilhosa, galera, a gente tem um bem recente, tá? Que também deu o que falar, que foi a tretuxa entre pai e filho de Donald Trump e o Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, pra quem não sabe. E, gente, esse não é, ai, fulano me disse, fulano me contou. Gente, foi filmado ao vivo. Todo mundo assistindo na Casa Branca. Oh, coisa linda! É isso que o fofoqueiro gosta. Gente, o Trump ficou esbravejando, basicamente dizendo pro Zelensky, né, que ele tinha que ser grato por tudo que os Estados Unidos estavam fazendo pra eles e que ele ia ter que aceitar, basicamente, qualquer coisa que eu pusesse pra ele. Enquanto o Zelensky tava explicando que o país dele tava em guerra, que não era bem assim. Só que, gente, isso tudo que eu tô contando da maneira menos diplomática que você conseguir imaginar. E o Zelensky não ficou pra trás não, tá, galera? Interrompia o Trump, falava as coisas na cara dele. Teve até um momento, assim, meio volta às aulas, que ele deu uma aulinha rápida pro Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, sobre a história do conflito. Coisa bem condescendente, assim. E eu não preciso nem falar pra vocês que nesse meio tempo as redes sociais estavam, ó, pegando fogo. E no final, cada um foi pro seu canto do planeta, tacarem bombas em países alheios. In the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You was don't have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. mister. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. E uma dica para os próximos líderes de Estado, que com certeza estão vendo esse vídeo. Na hora de conversar, levanta a mão. Porque senão até para fazer um meme fica difícil, que é um cortando o outro. Não dá nem pra gente entender, entendeu? O entretenimento ia ter sido muito maior se cada um terminasse de falar. Então é isso o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desanima um pouco que como estudante de Relações Internacionais a gente nunca tem a dimensão do quão crianças são as pessoas mais poderosas do mundo, né? Mas que bom que eu tenho vocês pra compartilhar comigo e pegar na minha mão enquanto eu passo por esse processo de descobrimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, olhar os apoiadores, olhar para ser membro, para ter coisas exclusivas e deixar de ser bobo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!